Olá pessoal, tudo bom? Vamos então ver aqui três perguntinhas. O Heriberto mandou pra gente. Natan me fez ver que, apesar de se pagar imposto de renda sobre os cupons, no caso do Tesouro IPCA com juros, também se recebe o cupom, o mesmo, né? Corrigido pelo IPCA vigente. Exatamente. Então, é um ativo em que você tem a sua renda corrigida. Não importa a condição de mercado, não importa a taxa que comprou, não importa a taxa atual, não importa a Selic, não importa nada. Comprou o Tesouro IPCA com juros, você vai receber a cada semestre 2,9563% do valor nominal atualizado, que é atualizado pelo IPCA vigente. A cada 6 meses, isso de fato é muito bom, pois não será o mesmo valor. Claro que não, Heriberto. O valor vai ser sempre maior, porque ele é corrigido pela inflação. Então, se houver uma deflação forte o suficiente para 6 meses, bom, aí pode ser que a renda fique menor, mas na proporção da deflação. Não vai ser mais do que aquilo, não vai ser menos do que aquilo. Então, no caso, o Tesouro o IPCA com juros, ele é um investimento que ele faz o que ele diz. Ele te paga uma renda real, porque o patrimônio de fato fica protegido pela inflação, porque é corrigido conforme o VNA, né? Claro, se você pagou com ágio, é um pouco menos, porque o que é corrigido é o VNA. Quem comprou mais barato que o VNA, sim, fez um baita negócio. E a renda que você tem é real e é corrigida. Isso é um ativo de verdade. Não é uma enganação que vendem por aí, certo? Então, isso sim é um ativo que você tem a garantia da renda real corrigida pela inflação na vírgula na ponta do lápis. Não é enganações que tem por aí no mercado financeiro. Muito bem. Se o Tesouro Selic possui dois títulos disponíveis, qual seria a diferença ou vantagem de investir em um ou em outro? Pergunto, como o Selic possui pouquíssima volatilidade, então, em tese, o melhor título seria o que possui a taxa maior? Sim, mesmo o raciocínio dos tesouros IPCAs, né? Ou dos prefixados. Se a pessoa tem os dois prazos, pode ir no prazo maior, porque vai ter mais taxa e vai ter também mais tempo. Mas o detalhe fundamental do Selic, do ponto de vista teórico, é o seguinte: sempre é aquele com mais tempo. Por quê? Porque é onde tu consegue jogar mais para adiante o pagamento do imposto de renda. Essa é a ideia. Sempre postergar o máximo possível. Quando? Quando que pode ser interessante o Tesouro Selic mais curto? Quando a taxinha extra estiver oscilando demais. Que não é o período atual, né? Esse período aconteceu lá em setembro de 2020, quando veio aquela oscilaçãozinha e ela não saiu mais. Ela não abandonou o Selic. Antes ela era sempre 002, 003, 004. Agora ela é sempre variável, né? É uma coisa mais forte, ficou mais intenso ali, né? Mas sempre teve. No Selic mais curtinho, você tem menos efeito disso. Então, se no momento o mercado achar, por exemplo, que a Selic está muito baixa, que não é o caso, ele vai estressar aquela taxinha. E aí o Selic mais curto é melhor, porque vai sofrer menos a marcação do mercado. Muito bem. Se eu comprar o Tesouro Prefixado 29 com 12,35% e a Selic 13,75%, se a Selic for a 11 e eu vender antes, ganho lucro acima do que foi contratado? Assim, está comparando com a coisa errada. Não interessa o que vai acontecer com a Selic. O que interessa é o que vai acontecer com a taxa do título em si. Tá? Então, o pré-29, por exemplo, comparando com o começo do ano, em que ele estava acima de 13%, vejam que a Selic ficou imóvel esse ano de 23. Ela está imóvel por enquanto.
E esse título já caiu bastante a taxa. Já se valorizou bastante. Vamos dar uma olhadinha no gráfico. Então está aqui na tela. Não é exatamente o período do ano de 23, porque ele é um título que foi lançado ano passado. Mas olha aqui, ó. A taxa era 12,61 lá em janeiro. E você repare aqui como a taxa oscilou, né? Ela subiu 100 bases praticamente de janeiro a março e agora caiu mais, né? Devolveu tudo isso, ela caiu 150 bases, 1 ponto percentual e meio. Né? Vamos ver o que aconteceu com o preço. Exatamente o espelho. Vejam que nós temos um ganho aqui, ó, 518 versus 494, e da taxa máxima do período, 485 até 518. É bastante, pessoal, é bastante. Então, se a taxa, voltando lá para a pergunta, se a taxa do título que você tem em mãos cair, independentemente do que aconteça com a Selic, sim, você vai ter o ganho de marcação a mercado. Assim como alguém que comprou aqui 13,6 e vende agora, ora, 13,6 é um pouco mais de 1% ao mês, concorda? Mas qual foi a rentabilidade bruta de fato dessa pessoa aqui? Essa pessoa aqui, vamos ver, 518 com 62, 475 com 76, menos 1 vezes 100. Então essa pessoa aí ganhou 9%. Quer dizer, tira ali o imposto de renda, B13 e a taxinha do spread, né, o spread do resgate, digamos que ela tenha ganhado uns 7%. Ora, 7% em um mês é muito, muito mais do que 1% ou 1,10% dos 13 e pouco ao ano contratados quando ela comprou aqui. Certo? Então, sim, ganhou muito mais. Mas a Selic ficou imóvel. A grande questão, pessoal, é que a Selic, ela, assim, usada da maneira correta, ela deve sempre ser consequência. Ela deve reduzir quando a inflação reduziu, depois que a inflação reduziu. Ela deve ser consequência e não causa. Então, essa coisa de ligar sempre o seu investimento ao movimento que a Selic faz, ela não deve ser, essa ideia de ligar, né, não deve ser nada mais do que um recurso didático, porque na realidade não é assim, tá? Não é assim. Tanto que a prova disso é que o mercado está se antecipando. O mercado pode estar errando, pode estar errando. Pode estar acertando, pode estar acertando. Mas o fato é que ele está se antecipando à real queda da Selic. Tá? E ele está se posicionando antes. De maneira que quando a Selic começar a cair, a estimativa do mercado é para agosto, de alguns analistas, a maioria deles, né? O que acontece? Quando chegar lá em agosto, a taxa desses títulos provavelmente já vai ter caído bastante, tá? Então, é a taxa do seu título em si. Não dá para se espelhar na Selic, porque a Selic, como eu falei, ela sempre deve ser consequência e não causa dos movimentos. A grande origem dos movimentos da taxa Selic deve ser a inflação, tá? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos nossos comentários. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.